Primeiro de tudo, por ser a primeira onde tem a ANPD e a LGPD plenamente em vigor, há algumas questões muito específicas de tratamento de dados. Então, um aconselhamento que dou aos partidos políticos candidatos é procurar o guia orientativo que foi lançado pela Agência Nacional de Proteção de Dados em parceria com o TSE. O TSE ele tem agido bastante dessa forma. Ele fez a resolução colocando o que era proibido, o que era permitido, e junto com a ANPD, eles lançaram esse material que é muito intuitivo e mostra uma série de casos que a gente chama de operadores de dados pessoais em âmbito eleitoral. Por exemplo, a construção de um aplicativo por um partido político. Ele tem um cenário. A contratação de uma empresa terceirizada para construir um aplicativo e dar manutenção. Você está colocando mais gente. A campanha eleitoral, que tem uma agência de publicidade. Então, o que essa resolução para essas eleições diz? Que tem que ser respeitada a LGPD. Então, está colocado no artigo 10º que o tratamento de dados pessoais por qualquer controlador para fins de campanha eleitoral deverá respeitar a LGPD. Quando a gente fala os operadores, quem são? São tantos os controladores, aqueles que decidem o que fazer com o dado pessoal, qual relatório fazer, aqueles quantos operadores, que são aqueles que cumprem ordens nesse tratamento. Então, uma das coisas que essa resolução diz que os candidatos terão que disponibilizar ao titular informações sobre o tratamento de seus dados, isso para essa eleição está em vigor, bem como um canal de comunicação que permita ao titular obter a confirmação da existência dos seus tratamentos, assim como a eliminação dos dados ou descadastramento. Antigamente a gente tinha aquela questão, não quero receber um mailing, né? Então, para sair. Nossa, parece tão antigo falar mailing, né? E a coisa... É da nossa época, hein? E o que é interessante notar é assim, que há algumas coisas que não existe uma resposta correta. Porque os partidos, a pergunta é o que fazer com as bases legadas? Os meus cadastros que foram constituídos legalmente antes da LGPD estar em vigor. Porque existe, na legislação eleitoral, diz que cabe aos partidos políticos a gestão de seus filiados, de seus apoiadores. Então, eles também têm essa obrigação. E quando a gente começa a falar com federação, ainda tem um prazo maior, né? Mas uma coligação como a gente tinha, eu vou juntar o meu partido com o da Renata, a gente vai juntar as bases de dados para disputar uma eleição, e como é coligação, acabou a eleição, desfez a coligação, com quem ficam os dados? Quem é responsável por isso? Cada país tem adotado soluções diferentes, eu acho que não tem uma receita pronta. Por exemplo, a Espanha, o que seria o TSE deles, eles fornecem a todos os partidos políticos uma relação de eleitores a cada eleição. E que só podem ser utilizadas por um período. Então, eu acho que existem sim meios de se controlar e que essa eleição vai ser diferente por causa disso. Por que é muito importante a gente divulgar essas coisas? Porque quem fizer um mau uso disso, nós como eleitores, a gente tem que ser um pouco crítico. Nesse sentido, poxa, o cara está fazendo, o candidato está fazendo mau uso do meu dado. Será que eu posso, sabe? Será que eu devo votar nele, em quem não respeita? Porque uma coisa é muito importante, os dados valem dinheiro. Ponto. Ninguém está falando de... Então, doar um cadastro é crime. Eu sou um apoiador e vou dar um cadastro dos meus clientes. Isso já era feito antes. Se eu sou o velho do Avan, por exemplo, tenho um cadastro de todos os meus funcionários e clientes, uma grande base de WhatsApp, eu posso fornecer para um partido político não, aliado? Isso é crime.
Isso é crime e o tratamento desses dados, segundo a resolução, tem que ser comprovada pela coordenação da campanha. Então, o que o TSE fala é que você tem que ter não só documentado quais são essas informações de tratamento, isso é muito caso a caso. Então, não dá para falar que tem um caso, uma regra geral que sirva para todos os casos. Mas o TSE ele pede que sejam identificados quem são os controladores, os operadores, quem é o encarregado de proteção de dados da campanha e do partido, e que seja fornecido aos eleitores um canal de comunicação. O respeito a isso pode ser um primeiro passo para que melhore essa situação. E olha, sim, muito. E olha que né, como a gente acaba entrando, né? A gente está falando de LGPD e a gente acaba entrando aí também na questão do direito eleitoral, e é importantíssimo que as pessoas que pretendem se lançar, né, nas disputas desse ano, porque não protegendo, né, não atendendo à LGPD, né, ao identificar ilegalidades, podem sofrer ações, se vencerem as eleições, se estiverem, né, no mandato, vencerem as eleições, estiverem no mandato, né, Douglas, aí respondendo a uma ação que pode eventualmente lá na frente ser o motivo da cassação de um mandato por conta de uma ação, uma ilicitude ocorrida durante a campanha, né? Sem sombra de dúvida, porque quando a gente trata perde o mandato, não, perde o diploma e aí, consequentemente, o mandato. Correto, é nesse sentido. E eu queria dizer o seguinte, além disso, por se tratar de dados pessoais em regras sensíveis, porque são dados políticos, né, que nós estamos falando ali, usado com essa finalidade, ainda cabe ressarcimento por danos morais que podem ser causados de forma individual ou coletivamente, né? E as multas são pesadas, podem chegar até 50 milhões de reais. Então vale a pena cumprir. Penso eu que na condição de cidadão e eleitor, quero saber o partido XYZ, que eu penso em votar, como que ele está se adequando, né, em relação à LGPD internamente. Se ele está respeitando, então, os direitos, né, dos titulares de dados pessoais, se está dentro da sua própria plataforma de política, eu penso que ela pode ser algo definitivo no sentido de uma escolha para os candidatos, porque tem que estar no site dos partidos. Se você visitar os portais virtuais, os sites dos mais de 30 partidos registrados no TSE hoje, você vai ver lá a política de privacidade de dados pessoais que cada qual está respeitando de acordo com a LGPD. Ou seja, não é uma novidade para os partidos, eles já sabem. Já estão em fase de implementação e tudo mais. Basta querer, né, vontade política de fazer isso também internamente. Interna corporacy.